O setor postal atravessa um contexto de profunda transformação. Com a liberalização postal já implementada, assiste à substituição cada vez mais acelerada do correio físico pelas novas formas de comunicação eletrónica. Aqui acresce o impacto da conjuntura. Impõe-se o desenvolvimento de novos modelos de negócio e novas configurações estruturais a que se juntam os desafios das novas regras regulatórias, novas formas de prestação do serviço universal e a privatização do operador postal histórico. Este é o momento de fazer um ponto de situação, determinando-se quais as novas dinâmicas de negócio e de mercado que se estão a configurar. A vossa atenção, por favor, para o moderador desta sessão. Boa tarde, bem-vindo a todos a este painel, como diz o título, sobre a transformação do setor postal em Portugal. Não está a acontecer nada. Vamos lá. Obrigado. Portanto, quando nós falamos da transformação do setor postal, se calhar pensamos que é uma coisa muito moderna, muito dos nossos dias. Se tivermos uma perspectiva um bocadinho mais histórica, quer dizer, este setor evoluiu muito desde o tempo das diligências, que eram assaltadas pelos maus da fita, que iam roubar as coisas que iam lá naquelas caminhonetas, até ao que vemos hoje em países como a Alemanha, onde temos já estações de recolha, de entrega, de encomendas estas, porque o nosso colega da DGL pode falar um bocadinho sobre isto. Portanto, isto para dizer que já houve muita coisa que aconteceu neste setor. Não vou entrar aqui em grande detalhe, mas de facto estamos em presença de um setor que se transforma de forma praticamente contínua, poderia mesmo dizer. Provavelmente, e foi aqui na Voz Off, falou-se um bocadinho disto, há aqui 3 temas que gostava de muito brevemente analisar, depois alguns deles iremos entrar em mais detalhe durante o debate. 2 deles, provavelmente mais estruturais, têm a ver com substituição e com a liberalização, são de facto mudanças muito importantes que estão a acontecer no setor, e a conjuntura económica, que também foi referida, que no caso de Portugal, percebemos muito bem se é uma coisa mais estrutural ou de facto já começa a ser de facto algo conjuntural, que vai ser difícil se calhar o país alguma vez voltar ao crescimento, mas pronto, são se calhar outras questões. Mas tem de facto impacto, vamos ver impacto muito importante neste setor. A primeira sobre a substituição, hoje praticamente não é matéria de discussão, existe de facto substituição, os volumes de correio, e aqui estamos a referir a cartas, essencialmente estão a decrescer, à exceção do primeiro país que lá está, que é o Luxemburgo, que também é um país relativamente pequeno, portanto não muda muito a média. Em todos os países europeus se nota uma redução do tráfego de cartas e talvez a componente estrutural está aqui e não depende, hoje em dia que se prova, não depende do momento económico em que nos encontramos. Temos ali à vossa direita, têm o exemplo da Inglaterra, onde desde o ano 2000, com a independência de haver crescimento económico e haver até aumento das comunicações em geral estar a aumentar, digamos, o tráfego de correspondência continua a descer. Portanto, isto é claramente um tema estrutural que esta indústria tem que trabalhar ou tem que, pelo menos, ser capaz de compensar. O segundo tem a ver com a liberalização. Já falámos, vamos também falar um bocadinho disto. É hoje uma realidade. A liberalização, praticamente todos os países da Europa Ocidental já estão, de facto, em regime de liberalização, uns mais efetiva do que outros, mas na realidade já acontece. Alguns países da Europa de Leste ainda têm algumas áreas que estão reservadas, são monopolistas, mas praticamente foi um vento que varreu a Europa toda, foi a liberalização deste setor. Também falaremos disso daqui a pouco. Por último, como dizia, a recessão económica. Que impacto é que a recessão económica tem? O que observamos pode ser menos evidente, para além de alguma redução de consumo, o que se nota é uma mudança do perfil de consumo. E chamo só a atenção para este exemplo que temos aqui em baixo na Alemanha, por exemplo, no ano 2008, quando houve também a crise, também nessa altura, assolava a Alemanha, o que se reparava era que os produtos ricos, digamos assim, os produtos de expresso, de courrier, que são os produtos de margens mais altas, tiveram uma redução, ou estabeleceram o seu crescimento, estabilizaram o crescimento, ou até no segundo semestre até reduziram de forma importante. E o que aconteceu foi o aparecimento de produtos não tão ricos, digamos assim, que chamamos ali o Economy Express, que são produtos de margem mais baixa, portanto os consumidores começaram a trocar, digamos assim, produtos de maior serviço de valor acrescentado por produtos com menor valor acrescentado, mas também mais económicos. Portanto, não há só aqui um impacto a nível de volumes, pode também haver um impacto a nível do perfil de produtos que são consumidos e que esta indústria tem que se transformar para também começar a oferecer esses produtos.
o que é que os operadores têm feito, ou que nós observamos que os operadores têm feito para, de alguma forma, conciliar ou, de alguma forma, alavancar nestas três, pelo menos nestas três tendências que vimos? Primeiro, vamos hoje falar sobre isto, tem a ver com as encomendas. Nós ali, de forma um bocadinho até, se calhar um bocadinho exagerada, chamamos aquilo de novo core. Portanto, antigamente o core dos operadores postais, em termos digamos, mais conhecidos, tem a ver com a correspondência. A correspondência que era o core, era a razão de ser de um operador postal. Hoje em dia, atreveríamos a dizer o que mais e mais vai ser, de facto, o mundo das encomendas. Segundo, a diversificação. Observa-se, de facto, muitíssima diversificação nesse setor, porque este é um setor que está no meio entre toca retalho, toca logística, toca comunicações, toca tecnologias de informação, portanto, está no centro de vários outros setores, portanto, as possibilidades de serviços financeiros também, as possibilidades de diversificação são, de facto, bastante elevadas e temos visto muita atividade a esse nível. Terceiro, um enfoque em custos, porque as estruturas são, de facto, eram estruturas muito grandes e com toda a questão da automatização, evolução tecnológica, etc. Existe, hoje em dia, uma pressão grande para aumento de produtividade e, se virmos em perspectiva, quando temos em perspectiva aquilo que eu falei há pouco da queda dos volumes, portanto, as quedas dos volumes, ao serem reais e ao serem estruturais, portanto, não serem, como disse, não serem resultado do crescimento económico, ou do não crescimento económico, neste caso, obriga, de facto, a repensar as reinvenções para aumentar a produtividade. Isto é uma parte enorme na agenda que temos visto de alguns operadores, mais, obviamente, dos incumbentes, mas é, de facto, um tema central na indústria. E, por último, temos ali algumas, se calhar, claramente menos irrelevante que as anteriores, algum posicionamento sobre o que é que vai ser a correspondência do futuro. Hoje em dia trabalhamos muito com os e-mails, tem todos os problemas que nós sabemos para correspondência. O que é que será? Será que algum dia verá ser possível haver uma correspondência eletrónica com o perfil que temos na correspondência física hoje em dia? Portanto, é uma questão mais de futuro, não há respostas muito claras, as experiências que existem não são até hoje muito grandes nem de grande êxito. Portanto, se calhar falaria aqui só um bocadinho daquelas três primeiras que parecem, de facto, mais centrais na resposta que alguns operadores têm dado. O primeiro tem a ver com as encomendas. No mundo que praticamente tudo decresce, tudo diminui, as encomendas são, de facto, a boa notícia. Quando analisamos na Europa, obviamente depois isto tem matizes por países, uns países mais do que outros, obviamente, mas quando observamos na Europa, vemos que este mercado cresce. Cresce e ali temos os valores de milhares, portanto são bilhões, portanto são 58 bilhões que nós estimamos que será o tráfego de encomendas na Europa. E não vemos, quer dizer, quando se analisa, mais uma vez, a tendência estrutural é para haver, provavelmente, cada vez mais uso de encomendas, obviamente, muitíssimo influenciado por toda a questão do comércio eletrónico, não só, também a integração de cadeias logísticas, etc., também vai fomentar isto, mas, obviamente, muito o comércio eletrónico é aqui um dos grandes motores deste crescimento, pelo menos este esperado, que vocês viram ali até 2015. O nosso país, infelizmente, nesta vertente, se nós achamos que o grande crescimento das encomendas, uma parte importante, é o correio, é o e-commerce, o correio eletrónico, o comércio eletrónico, perdão. O nosso país não está bem. Nós, infelizmente, até também aqui, parece que estamos mais próximos da Grécia e afastados da Irlanda, porque a Irlanda, se uma vez, já está ali mais ou menos para o meio daquela curva. Nós, de facto, ainda estamos no início desta S-curve no correio eletrónico. É muito pouco usado o correio eletrónico, o comércio eletrónico, perdão, em termos gerais no nosso país, em termos de que se vejam, ainda não é, de facto, uma realidade muito, muito forte. E perguntamos porquê isto, é culpa dos operadores, já nos dirão se podiam fazer mais para fazer isto subir. O que a nossa análise diz é que e isto não é necessariamente, pode ser um pouco contraintuitivo, nós quando falamos em comércio eletrónico imediatamente lembramos da Amazon, ou lembramos do eBay, ou coisas parecidas com essas. Mas na realidade não é isso que faz o comércio eletrónico crescer num determinado país. Quando vemos os vários países, os vários exemplos europeus, a diferença entre aqueles que têm baixa penetração e alta penetração é a percentagem de comércio eletrónico doméstico. Portanto, tem a ver com passar numa determinada economia, ser natural, ser normal, tudo aquilo que a gente compra, estar disponível na internet e esses provedores, esses vendedores, estarem presentes com operações importantes na internet. Digamos, a Amazon ou o eBay podem fazer muito por isto, mas não nos levarão, essencialmente, para fazer essa S-curve. Precisamos dos operadores ou dos distribuidores, dos retailers, das empresas domésticas. É importante que elas entrem neste mundo do e-commerce para poder fazer este crescimento e dar, então, este crescimento
a nível das encomendas. Portanto, que é de facto, poderia ser de facto o novo core dos operadores postais. A nível do segundo tema era a diversificação, e aqui não existe, portanto, não existe uma tendência. Não dizemos, não, todos os operadores postais, provavelmente os serviços financeiros foi daquelas em que praticamente todos de facto entraram, e bem, muitos deles e bem, porque conseguiram operações de facto bastante boas a nível de serviços financeiros, mas se pusermos isso de lado, existe de facto exemplos para praticamente tudo. Aqui temos alguns deles e vemos de facto esta riqueza que os operadores postais têm, que estão no meio de várias cadeias, como dizia há pouco. Portanto, temos desde entrar em serviços de um bocadinho mais B2B, de marketing, de contatos, de CRM, etc., até entrar no mundo digital, no mundo das empresas, de soluções de mailroom, passar outsource, o mailroom das grandes empresas, etc. De facto, existe um grande número de exemplos, existe uma pressão, de facto, para a diversificação, muito por via daquilo que eu explicava, da queda, daquilo que é, ou das quedas importantes do setor, digamos assim, da parte das correspondências. Por último, a produtividade, a parte dos custos. O que vemos é que com todas estas quedas, isto acho que demonstra esta capacidade da transformação que este setor, apesar de tudo, tem, víamos aquelas quedas, e quando olhamos as produtividades de alguns destes grandes operadores, estão até a subir, grande parte deles, algumas partes até sobem, e aqui estamos a centrar naquilo de facto que é a parte de correio, a parte mais pesada, a parte de correio de correspondências, as produtividades sobem. O que é que se observa? Observa-se que está-se a trabalhar em questões estruturantes, como racionalizações da rede, o número de pontos de entrega, de descentralização, hub and spoke, todas essas questões estão a ser trabalhadas. Quer organizativas, como fez a Posta Italiana ou mesmo a Deutsche Post. Há muitos exemplos de trabalho profundo, de reinvenção daquilo que é de um negócio que tem uma parte importante que está em queda, portanto que a produtividade para subir tem que ser trabalhada, porque os volumes não vão estar a ajudar a aumentos de produtividade. Um último tema, antes de terminarmos, tem a ver com a privatização. Iremos também, os nossos membros do painel terão a oportunidade de se pronunciarem sobre esse tema. Existe, quer dizer, a privatização, grande parte, vocês podem ver aqui alguns dos exemplos mais conhecidos de operadores de correios, e aqui falamos necessariamente dos incumbentes, e muitos deles que são hoje operadores globais, na sua essência, eram também operadores de correio incumbentes. Foram de facto privatizados. Normalmente há intenções de privatização ainda mais. Podem ver em 2013 e beyond, existe um número de países que mostraram interesse, uns mais interesse, outros mais um compromisso, como foi o caso de Portugal, de que a privatização ocorra no curto espaço de tempo. Alguns países ainda não, como vem aqui na parte de baixo, Itália, França, ainda não há grandes expectativas. Ali, por acaso, estranho o caso da Grécia não estar, provavelmente até um erro ali do nosso slide, senão temos que dizer à Troika que tem que olhar também lá para a Grécia, para a privatização do operador postal. Mas não é isto para dizer que não há também aqui uma tendência, como por exemplo podemos dizer que nas telecomunicações aconteceu, que praticamente todos foram privatizados, os que não foram provavelmente deveriam ter sido, e nos Correios não é assim tanta uma certeza, mas, como dizia, apesar de tudo, existem exemplos bastante grandes. Portanto, com isto, qual é a conclusão? Dizer que a transformação, podemos ter aqui uma mentalidade negativa de custos, também existe, obviamente essa parte existe, tem que ser feita, já falei sobre isto, mas que existem, apesar de tudo, nesta transformação, oportunidades de crescimento. Já falámos das encomendas, falámos das soluções digitais, não falei muito do tema do direct marketing, porque provavelmente temos uma questão em Portugal que não tem tanto potencial, talvez, por uma questão histórica, e se calhar hoje, com todo o mundo eletrónico, se calhar já perdemos essa oportunidade, mas apesar de tudo continua a existir, continuamos a ver que os índices de direct marketing em Portugal são muito mais baixos quando comparamos mesmo com países como a Alemanha, etc., países europeus, já para não falar nos Estados Unidos, que então esse seria um fator de 1 para 50, 1 para 100, provavelmente. Portanto, que nesta transformação também existem aqui oportunidades para crescer, para que este setor possa crescer e se rentabilizar. Então, por último, passava só, portanto, isto era a introdução, alguns destes temas vamos agora debatê-los em mais profundidade. Antes disso, só apresentar aqui os meus distintos membros de painel. A ordem que está ali não é a ordem que as pessoas estão sentadas, portanto, não houve aqui uma total alinhamento entre nós e a organização, mas o Sr. Eduardo Rangel, que é o presidente do Grupo Rangel,
que em Portugal, de facto, é a FedEx, que todos conhecemos, todos vimos o filme do Stowaway, portanto sabemos que a FedEx é uma grandíssima empresa nesta área. João Carriço, adicional, é o CEO da Adicional, uma empresa especializada em correios e soluções logísticas. Assim, se ser interessante, depois vamos ouvir o João falar sobre a Adicional e qual é que é o seu modelo de negócio. O Manuel Castelo Branco, que é o vice-presidente dos Correios, portanto, Correios em Portugal significa, de facto, CTT, dispensa apresentações, vai-nos falar um bocadinho já de como vê o CTT e como vê o futuro da sua empresa. O José Reis, que é o diretor de Estratégia e Desenvolvimento da DHL. A DHL está ligada, como todos sabemos, à Deutsche Post, um dos tais que inicialmente era um incumbente de Correios alemão, que até com a privatização usou isso para se transformar naquilo que é hoje um dos players globais nesta componente desde logo do CEP. E, por último, o Olivier, que é o diretor, o administrador delegado, melhor dizendo, da Chronopost, que está ligado também a um dos outros operadores grandes. Ele estava a dizer que não é assim tão grande como a DHL, mas, apesar de tudo, é um dos grandes operadores, porque está ligado ao grupo francês de La Poste, que é o incumbente francês. Portanto, temos aqui um excelente mix de operadores nacionais, operadores globais, e, portanto, ia pedir que, provavelmente pela ordem em que estão sentados, que introduzissem um bocadinho as suas empresas, as suas perspectivas, e depois, então, iniciaríamos o diálogo entre nós. Força. João. Não hora, viu? Não hora. Um minuto. Um segundo. Então, boa tarde a todos. Vou esperar aqui pela apresentação. Portanto, eu começaria por um desafio à plateia, aqui no primeiro slide. E como não é um desafio, era tentarem perceber o que é que este primeiro slide tem de curioso, ou tem de extraordinário, ou não diria extraordinário, mas tem de estranho. Como é um desafio pouco justo, não é? E porque é o primeiro slide e ainda não começámos aqui verdadeiramente em matéria, eu avanço com as soluções. Portanto, tem duas coisas estranhas. A primeira é que o logotipo da Adicional está cortado. Falta ali o A e uma parte, e portanto isto vai ser assunto para uma conversa posterior com o meu diretor de marketing e portanto resolveremos a questão internamente, mas é um problema com este slide. A segunda questão tem a ver com o título, e este título também não tem nada de extraordinário, realmente traduz a realidade da nossa empresa. O que é que isto tem de curioso? É que neste título não aparece a palavra transporte, não aparece a palavra distribuição, não aparece a palavra logística, aparece a palavra serviços e suporte à venda. Isto não é nada de estranho na nossa empresa. Nós realmente continuamos a fazer logística, a fazer transporte, a ter uma rede de distribuição, mas acima de tudo prestamos serviços a clientes e suportamos os processos de venda dos nossos clientes. E é assim que nos revemos hoje em dia. Isto não é uma ambição, é uma realidade do dia-a-dia e o nosso modelo de negócio tem vindo a mudar também por causa desta realidade. E, portanto, como é que chegámos aqui? Chegámos com uma empresa que foi fundada em 95, teve uma gestão familiar durante cerca de 10 anos. Em 2006 foi comprada pelo corpo acionista atual, mantém-se. Depois disso já fizemos dois aumentos de capital, entraram novos acionistas, sobretudo financeiros, mas o corpo acionista de 2006 mantém o controle da empresa e a empresa mantém, enfim, de 100% de capitais portugueses. Ao longo deste tempo de atividade e sobretudo até 2009, 2010, a empresa era sobretudo uma empresa que fazia entregas, distribuição postal domiciliária, portanto, transporte e entregas de encomendas em casa de particulares. E nessa perspectiva, com essas competências que fomos adquirindo ao longo do tempo, colocamos desde esse momento e já anteriormente na primeira linha para podermos ser uma aposta forte para aquilo que é o desenvolvimento do e-commerce. Realmente o e-commerce já começou há alguns anos, como disse o Luís e muito bem, ainda está numa fase de arranque, não é? Portanto, o motor está a acelerar a grande rotação, mas as rodas ainda não ganharam muita tração, e nós já observamos isto há algum tempo e por isso, com o nosso histórico de suporte à venda à distância, posicionámos-nos como um parceiro de referência para quem quer vender à distância e sobretudo para quem quer vender online.
Hoje em dia temos cerca de 8% da cota de mercado do Correio Expresso, o que nos possibilita estar em terceiro e quarto lugar. Depende um bocadinho dos trimestres, não é? Andamos ali em luta com o Eduardo, uns meses ele junta os negócios todos, outros meses não junta, e portanto temos aqui alguma discussão entre o terceiro e quarto lugar, mas realmente essa é um pouco a nossa dimensão, portanto o que é bastante interessante, porque os maiores players do mercado português andam na casa dos 30%, e portanto é um mercado também por isto bastante atomizado, e portanto o que também é uma análise e é uma conclusão relativamente interessante e que podemos discutir mais tarde. Há cerca de 2 anos fomos identificados como uma das 293 empresas gazela, ou seja, empresas de crescimento extremo. Houve 600 empresas de elevado crescimento e dentro dessas houve um conjunto de empresas com um crescimento ainda mais significativo em termos de postos de trabalho e vendas, etc. A tradução prática disso foi termos comprado a empresa em 2006 com 2 milhões de faturação e termos fechado o ano passado com cerca de 13 milhões e estamos a tentar este ano conseguir os mesmos números, o que para um primeiro ano de crise muito significativo é um desafio interessante, mas enfim, a nossa ambição mantém-se e o business plan mantém-se e os projetos que temos em cima da mesa deixam-nos algum otimismo para continuar com crescimento nos próximos anos. Claro, um bocadinho mais modesto, porque os valores absolutos são maiores e, portanto, as percentagens de crescimento têm que ser mais modestas, mas com alguma ambição para continuarmos a desenvolver o negócio. O que é que temos feito para nos diferenciarmos? Em termos operativos, sobretudo uma logística especializada, por oposição a uma logística massificada. Nós não fazemos logística de paletes para serem entregues em grandes superfícies. Fazemos armazenagem e fazemos pequenas expedições para entregar no canal Horeca ou para entregar em casa de particulares, sobretudo em casa de particulares, mas também muitas em canal Horeca. E, portanto, isto é algo que, do ponto de vista logístico, é mais complexo e onde conseguimos extrair mais valor dos nossos clientes e, por isso, foi aqui que nos especializámos. E depois uma distribuição que é muito personalizada. Cada um dos nossos clientes de distribuição quase que tem um serviço à medida, o que, enfim, obriga depois, como vemos ali no terceiro ponto, a uma gestão de clientes muito específica e experiente e muito dedicada. Os gestores de clientes adicional são as pessoas que mandam na empresa. Quem decide na empresa o que é preciso fazer todos os dias são os gestores de clientes. Não é o diretor de operações, não é o diretor de marketing, não são os comerciais, são os gestores de clientes. É com quem lida todos os dias com os clientes. Portanto, é uma função muito importante e por isso é que a desenvolvemos muito e permite-nos depois ter um acompanhamento dos nossos clientes que é realmente singular. Um outro aspecto muito importante são os sistemas de informação, tanto flexíveis, integrados, inovadores. Nós revemos, enfim, várias vezes abordamos, olhamos para a nossa empresa como uma empresa de IT, não como uma empresa de logística ou de soluções, mas como uma empresa de IT, que por acaso tem uns veículos e tem uns vendedores também, e tem uns armazéns, mas é uma empresa de IT. Portanto, os sistemas de informação hoje em dia, no nosso modelo de negócio, são críticos e, portanto, nós apostamos muito na questão dos sistemas de informação, assim como, e alavancando nestes sistemas, a questão da integração de serviços. Ou seja, conseguimos, para um determinado cliente, ir progredindo na cadeia de valor e integrando o mais possível, garantindo que os sistemas estão totalmente uniformes e transversais e o cliente e o produto, quando é vendido no momento A, é entregue um dia depois no ponto D da cadeia de valor. Vemos, de uma forma geral também, e como vimos, enfim, em relação ao e-commerce e em relação ao ponto anterior, como uma empresa que realmente materializa vendas à distância. No passado fazíamos com catálogos, depois passámos a fazer com catálogos e com telemarketing, com vendas de televisão também, com televendas, e hoje também fazemos com as vendas online, com aquilo que é o produto do e-commerce. E isto não é uma ambição, nem é uma unidade de negócio específica que estamos a desenvolver. Significa, hoje em dia, 30% da nossa atividade, tudo o que é vendas online. E, portanto, tudo o que é vendas à distância, se somarmos o online com as entregas por catálogo e com os telemarketings, estamos a falar de 70% da nossa atividade logística e de distribuição suportada em cima da materialização da venda à distância. E, portanto, a nossa expectativa é que cada vez mais o catálogo vai baixando e o e-commerce vai subindo a um ritmo superior. E, por isso, enfocamos muito a nossa atividade nestas valências que são críticas para o nosso crescimento e que de alguma forma justificam aquele crescimento que vemos ali no quadro à esquerda. Em termos de, quando vamos para o mercado e dizemos que temos uma solução integrada de e-commerce, não o fazemos só como um claim de marketing, não é? Fazemos-lo porque acreditamos que conseguimos integrar bem com as webshops dos nossos clientes, temos um processo logístico
avançado portanto, e que nos permite ganhos de eficiência muito grandes e erros minimizados, e temos um processo de distribuição domiciliária também muito completo, com duas redes, não uma, mas duas. Uma rede de entrega porta a porta domiciliária e uma rede de pontos de proximidade que complementam a sua atividade. Não são backup uma da outra, não deixamos nos pontos quando não conseguimos entregar em casa, mas são alternativas para o cliente. Ele decide o que é que quer, em que momento é que quer e o que é que quer pagar por isso. João, já estamos vamos então. Então vamos acelerar. Só depois as pessoas não podem ouvir as vossas fantásticas opiniões. Vamos acelerar. Há cerca de 3 anos estive aqui e este foi o slide que apresentei para o posicionamento da nossa empresa. Portanto, falámos de cargas completas, expresso, etc. E por exemplo, pus ali uma bola na adicional ali no meio daquele amálgama de conceitos. Não é? Hoje em dia, a mesma bolinha portanto, está ali. Os conceitos são diferentes, não é? Portanto, e aquilo que fizemos foi um desenvolvimento estratégico da empresa ao longo para os mesmos clientes, acrescentando valor em várias fases da cadeia, mas também indo para outros clientes. Hoje estamos mais desenfocados, não estamos mais desenfocados, estamos enfocados em outras coisas, estamos enfocados em conseguir explorar ao máximo os clientes que tínhamos anteriormente e não fazer só distribuição domiciliária, mas fazer a sua logística, o seu customer care, a sua faturação, os seus processos de venda. Nós fechamos clientes com processos logísticos porque vendemos faturação hoje em dia, ou seja, conseguimos fazer 400 faturas por dia e o cliente não consegue. E, portanto, fechamos clientes só por isto, com este argumento de venda. Isto é muito interessante. E fomos também aprender a fazer entregas em canal Horeca, a fazer preparações para canal Horeca, o que nos dá uma valência muito interessante porque permite-nos um contraponto importante em relação àquilo que são as vendas e as entregas no grande retalho. Isto significou, basicamente, que ao longo dos últimos 3 anos criámos um conjunto de novas áreas de negócio que complementam a distribuição e logística, que era o negócio original, e que hoje em dia vale, eu diria, 60%. E os outros 40% estão distribuídos entre uma logística de trade marketing, que é uma logística de B2B, mas de materiais de marketing, portanto não é uma logística de consumo, numa área de negócio de gestão de ativos de ponto de venda. Portanto, fazemos a gestão de equipamentos em pontos de venda, por exemplo, arcas frigoríficas, máquinas de café, máquinas de imperiais. Este é o último. Desculpa lá, vamos mesmo tentar, porque já... Aquilo que não está vermelho é mau. Portanto, já tinha percebido. Já está muito vermelho. E, finalmente, áreas comerciais. Portanto, nós hoje em dia temos um processo de televenda e de pré-venda que alimenta todo o resto da cadeia logística. É tudo. Muito obrigado. Boa. Boa tarde. Supostamente já deveria ter acabado. Exato. Tenho 2 desafios. Um é 3 slides, o outro é 5 minutos. Eu vou cumprir os 3 slides, espero cumprir os 5 minutos também. La Poste, o meu nome já sabem, apesar de não se ter arriscado a dizer o meu nome, já reparei. La Poste conhecem, são os Correios franceses. Aqui o dado importante, no meu ver, é que estamos a falar de um acionista que é o Estado francês, ou seja, um acionista muito estável, uma base acionista muito estável, uma capacidade de investimento importante, que se realizou também em Portugal, porque nos últimos 15 anos adquirimos 4 empresas em Portugal, e também uma perspectiva de longo prazo, de investimento de longo prazo. Desde a sede em Paris, vê-se a conjuntura em Portugal como um mau momento, obviamente, mas continua a haver muita confiança também em que um dia a economia possa voltar a dar aquilo que deu no passado. Em Portugal temos 2 entidades do Grupo La Poste presentes. Estão a ver aqui a Mediapost, que é a empresa que se dedica ao correio não endereçado e que faz parte então da divisão correio, e a Chronopost, a qual representa aqui, e que insere-se dentro do métier das encomendas e do expresso. E temos também algo que sei que aqui é bastante polémico já há alguns anos, que é a Banque Postale. Aqui está escrito em francês porque não existe fora de França. As outras 2 atividades são mais internacionalizadas. É verdade que a atividade de encomendas e expresso é muito internacionalizada. A maioria da atividade já é fora de França, enquanto na atividade de correio, apesar de internacionalizada, a maioria continua a ser em França.
Estão a ver aqui que, aliás, a La Poste já realizou uma parte da sua revolução interna, porque o Correio, penso que em 2012 será o primeiro ano em que o Correio já não representará mais da metade do volume de faturação da La Poste, que o ano passado foi de 21,3 mil milhões ou bilhões, não percebi se os bi são mil milhões ou são milhões de milhões, mas bom, são 21,3 mil milhões. E depois está equiparado entre o Encomendas e Expresso, por um lado, e o Banco Postal, por outro lado. Mais ou menos uma posição, sem querer entrar em polémica com os meus vizinhos e colegas aqui, de segundo operador, onde há realmente uma especialização do Grupo La Poste, sobretudo no espaço europeu. Uma palavra sobre a Cronopost em Portugal. Primeiro dizer que estamos a festejar 25 anos, não trouxe aqui um bolo e velas para toda a gente, mas é com prazer e com muito orgulho que aqui cumprimos 25 anos. Foi também o ano em que obtivemos uma dupla certificação, ISO 9001 e ISO 14001, e também o João referiu os dados da Anacom. Também conseguimos, ao longo destes anos, conquistar cota de mercado e, atualmente, cerca de 30% das encomendas nacionais e internacionais de Correio Expresso em Portugal passam pela rede da Cronopost. O tema hoje é, sobretudo, as dificuldades da economia, do tecido empresarial em Portugal, e eu acho que a temática é como o nosso sector e como a Cronopost pode ajudar as empresas a atravessar estes momentos de crise e de grande dificuldade. E a resposta afinal, é o nosso posicionamento. O nosso posicionamento em Portugal é a resposta a esta pergunta. Como podemos ajudar? Basicamente, em duas direções. A direção do B2C, ou seja, das vendas e-commerce, e a direção também do internacional, do serviço internacional. Porquê? Porque é a altura, toda a gente o sabe, para as empresas em Portugal procurar novos canais de venda, e o e-commerce é claramente um deles, já vimos pelos dados que foram apresentados, e também as exportações suportam também o crescimento. Por isso, a aposta da Cronopost, em termos do e-commerce, é mais recente, mas é bastante significativa. Lançámos uma rede de 400 pontos com a nome PicMe, que hoje em dia já movimentam mais de 1 milhão de encomendas por ano. E também o novo serviço que foi lançado no e-show o mês passado, aqui ao lado, o serviço Predict, que é bastante revolucionário também, que vai permitir prever o horário da entrega com uma janela de 1 hora, se for adquirido o serviço, contratado o serviço Crono 13, de entrega na manhã seguinte, ou de 2 horas, se for contratado o serviço Crono 18, de entrega no dia seguinte. Uma palavra para terminar, porque já vi que já começa a entrar em números vermelhos, para dizer que acreditamos em 2 eixos de diferenciação. A Cronopost, estes anos todos, considero que o sucesso que temos tido é porque apostamos sempre muito na inovação tecnológica, é aquela que é adaptada, obviamente, ao mercado e o que pode, no dia a dia, mudar o dia a dia dos nossos clientes. São muitos exemplos, não irei aqui os referir. E, por outro lado, também, sempre na excelência dos recursos humanos, que conhecem muito bem o negócio dos nossos clientes. Somos a única empresa a trabalhar com uma rede de distribuição própria, com mais de 400 condutores, e por isso a nossa aposta nesses 2 eixos principais. Daqui a pouco poderemos falar dos temas principais, mas por enquanto era apenas estas palavras de introdução que queria dar sobre a Cronopost. Obrigado. Muito obrigado. Bom dia. Bom, eu depois do João ter prometido aqui uma entrega Courrier e ter feito um correio normal, o Olivier ainda foi um Parcels, eu vou manter-me, vou prometer um Express e vou tentar ainda assim estar dentro do Express.
O que é o CTT? Não vale a pena falar-vos muito sobre a marca, é talvez uma das marcas mais credíveis que existe em Portugal. Acontece que provavelmente muitos de nós não sabemos o que é a empresa e o que é o universo dos negócios que hoje fazem parte do CTT. Temos 70% ainda dentro do corpo postal, chamando assim, mas temos 30% que já foram diversificações e investimentos feitos, digamos, nos últimos anos e a maioria deles com sucesso. Portanto, temos uma operação que está presente em Portugal, em Espanha, em Moçambique. Estamos neste momento a analisar outros países, mas estas são operações já estáveis, sólidas e com resultados positivos. Temos dentro dos serviços financeiros, movimentamos 23 bilhões de euros, o que nos coloca, esta enormidade, coloca-nos como um dos maiores operadores financeiros em Portugal. Temos a empresa que tenha passado mais incólume, ou a empresa financeira que tenha passado mais incólume à crise de 2009 e da Lehman Brothers, a PayShop. É uma empresa muito rentável e muito querida para nós. E dentro da área de dados e documentos compramos duas empresas, a Mailtech há uns anos e mais recentemente a EAD, onde temos uma posição de 51% e onde fazemos todo o tratamento documental e o desenvolvimento de toda uma série de produtos digitais que nos posicionam como provavelmente uma das empresas mais inovadoras em termos do correio digital e do correio híbrido. Lamento que o Luís, na sua apresentação, o único logotipo que tinha do CTT referia-se à privatização. Tinha, com certeza, muito bons exemplos dentro do CTT para ilustrar a sua apresentação. Foi uma pena que tivesse ido para a concorrência e não dentro do CTT. Por final, temos o Phoenix, o nosso MVNO. Infelizmente, só representa 3% de cota de mercado, ou de 3% das nossas receitas, com uma cota de mercado baixa. Foi uma tentativa de potenciar a nossa rede de retalho. A verdade é, e diria por responsabilidade da Anacom, que permitiu a entrada dos operadores low cost pertencentes aos próprios operadores que tinham a rede e, portanto, dificultou e muito a entrada dos novos players no mercado das telecoms. Enfim, queria mostrar-vos que basicamente temos aqui entre nós players de grande dimensão, provavelmente não com a mesma rentabilidade e não com o mesmo crescimento de rentabilidade que os CTT tiveram nos últimos anos. 18%, como a Laposte, podemos ter aqui a Laposte, se não me engano, está ali com menos 2%, e a nossa DHL, enfim, a idade já não me permite ver muito bem, mas também está ali não muito bem referenciada. Portanto, isto, e à vontade falo, porque, enfim, só assumi funções nesta empresa no final de agosto, portanto, este mérito não é meu, mas vale a pena aqui referenciá-lo. A importância do CTT em termos de rentabilidade e em termos de crescimento. Margem de EBIT de 8%, só ultrapassada pela Swiss Post, por particularidades do próprio mercado e da própria empresa, que não vale a pena estarmos aqui a referenciar. Por fim, o que é que nós temos? Temos um conjunto distintivo de ativos. O que é que são os CTT? São a maior rede de retalho deste país. Temos cerca de 2.600 balcões. A título de comparação, a Caixa Geral de Depósitos tem 870, o BCP tem 820 e o Pingo Doce tem cerca de 360 lojas. Nós temos 2.570, portanto estamos num universo não comparável com mais ninguém. Cobrimos num raio de 1 km o maior número de habitantes que qualquer outra operação de retalho existente em Portugal. Somos também a rede, enfim, não confundir esta frase, não saiu muito feliz, rede de distribuição que cobre. Nós não temos cobre, como algumas empresas de telecomunicações, mas a verdade cobrimos 100% da população e temos rotas otimizadas para toda esta quantidade de habitações. Somos o maior operador logístico existente em Portugal, temos provavelmente a maior frota existente em Portugal.
entre frota própria e subcontratados, e estamos presentes, como viram atrás, em todas as componentes da cadeia de valor. Na área postal, printing and finishing, correio digital, desenvolvimento de soluções digitais, correio híbrido, courrier, express, parcel, logística, etc. Eu diria que somos o maior transmissor de informação do país. Se pensarmos que cada carta são alguns teras, nós certamente transmitimos muito mais informação do que a própria PT. Eu fui ver o que era acima dos teras, são petas e zetas, que é exatamente aquilo que nós transmitimos. Temos uma solução única e inovadora, mais uma vez, Luís, um bullying por não teres referido esta solução do Via CTT, e temos talvez o maior número, somos a empresa com o maior número de clientes do país. Eu diria que, de uma maneira geral, cerca de 80% a 85% da população são clientes, e não falo de utentes, do nosso serviço, e diria a totalidade das empresas, uma vez que estas têm pelo menos uma conta bancária e utilizam os nossos serviços. Temos 14 mil trabalhadores, não seremos o maior, os continentes e os pingos deles estão à nossa frente, e posso dizer com algum orgulho, mais uma vez, por pertencer e não por ter construído, que somos talvez a empresa de capitais públicos mais bem gerida deste país. Não temos dívida, temos um EBITDA positivo, um EBITDA que neste momento gera dividendos aos contribuintes, e por isso o nosso ativo diria que é muito apetecível num cenário de privatização. Enfim, de uma forma um bocadinho mais simplista, o que é a nossa oferta de serviços? No corpo postal, desde os tradicionais produtos postais, o correio endereçado, não endereçado. Na comunicação digital, a Via CTT, que nós hoje falamos, enfim, e que todos nós, enquanto contribuintes, temos a infelicidade de receber um mail a dizer que temos qualquer coisa para pagar ao Estado. Temos o Content Management, uma área onde estamos a apostar enormemente em termos de gestão de base de dados e sistemas de informação de gestão. Serviços financeiros, depois das peripécias com o Banco Postal e com a Caixa Geral de Depósitos e outros intervenientes, não conseguimos lançar um Banco Postal, mas somos atualmente um dos maiores providers de serviços financeiros existentes em Portugal. Gestão documental, CEP e logística, enfim, estou aqui um bocadinho a acelerar para tentar manter a minha promessa inicial, aplicações e serviços de proximidade. Estamos presentes, e isto é uma novidade, somos a única empresa pública que tem uma presença transnacional e transcontinental. Estamos presentes em Portugal, em Espanha e em Moçambique. Estamos a analisar neste momento o mercado de Angola, que é o nosso quarto maior destino de exportações, e, portanto, fará todo sentido uma empresa como a CTT poderem ter, de alguma forma ou em associação, uma presença local. E estamos a olhar para o Brasil porque potenciamos e acreditamos muito no mercado de língua portuguesa. Estudos recentes apontam para que o mercado de língua portuguesa será aquele que mais crescerá nos próximos 10 anos. Isso tem muito a ver com o Brasil, tem muito a ver com Angola e tem muito a ver com Moçambique. E nós vamos querer crescer e acompanhar o crescimento das empresas portuguesas e o seu processo de internacionalização. E nesse contexto, os CTT serão com certeza o parceiro desejável que as empresas portuguesas querão ter. E por aqui termino, espero ter conseguido cumprir o timing. Enfim, estou a ver ali no internado. Mais ou menos. Certamente cheguei ao Correio Azul, mas enfim, acho que a mensagem teve algum valor. Muito obrigado. Vamos lá. Boa. Muito boa tarde a todos. Sou Eduardo Rangel, sou o presidente e o acionista, 100% acionista do Grupo Rangel, e vou fazer aqui uma rápida apresentação em 5 minutos, explicar um mar de oportunidades em 5 minutos. Não é muito fácil, mas eu vou ver se consigo. Bem, o Grupo Rangel tem 32 anos. Hoje é um grupo que nós consideramos, talvez, em Portugal, o maior integrador de diferentes serviços, e diferentes serviços esses que vão desde os serviços expresso, que estão propriamente ditos
aqui a ser discutidos, e os expressos nacionais e internacionais, já que representamos também a FedEx, mas também os serviços expresso pela Europa toda. Nós fazemos distribuição em toda a Europa em 72 horas, 48 a 72 horas por via terrestre. No transporte aéreo e marítimo, por todo o mundo, temos parcerias internacionais em todo o mundo. Na logística, onde temos 250 mil metros quadrados cobertos, onde fazemos gestão de estoques para muitos clientes e em algumas empresas, nossos clientes, fazemos a gestão inside do cliente. Ainda sou despachante oficial e temos atividade aduaneira e temos uma atividade ligada a feiras e exposições e, sobretudo, com transporte, dedicado ao transporte de obras de arte, que é um nicho de negócio. Somos 1.100 pessoas, já hoje. Faturamos em 2011 112 milhões de euros e este ano devemos ir aos 118 milhões de euros. Qual é a nossa postura neste momento? Desde 95 que definimos como estratégia a internacionalização. Ainda não havia crise na Europa, mas já tínhamos essa vocação. E, portanto, começámos ainda bem. Em 2006 fizemos a nossa primeira internacionalização em Espanha, que infelizmente não está famosa neste momento, porque está a viver os mesmos problemas de Portugal, mas rapidamente também, em 2007, começámos com a nossa introdução em Angola, tentando transportar para o território angolano o mesmo modelo de negócio que temos em Portugal e conseguimos isso com muito sucesso, já que representamos lá a FedEx também. Temos uma rede FedEx, temos uma operação logística já neste momento de 7 mil metros quadrados em Luanda e estamos em construção com mais 10 mil metros quadrados para fazer logística. Fazemos distribuição nas grandes cidades, por via aérea ou por via terrestre, e portanto já temos uma dimensão bastante interessante, já temos cerca de 100 e pico pessoas e 20 milhões de faturação este ano, 20 milhões de dólares. Estamos em Moçambique desde este ano, mas compramos uma empresa, tal como tínhamos feito em Angola, compramos pequenas empresas, e depois começámos a fazer a reestruturação dessa empresa. Hoje em Moçambique compramos uma empresazinha que já era rentável, não era grande, mas já era rentável, não estragamos nada e estamos a desenvolvê-la com um projeto quer na área do forwarding, transporte internacional aéreo e marítimo, quer na área da logística e da distribuição. Ainda não temos lá a FedEx, gostaríamos de ter, mas provavelmente não vai ser tão fácil, porque o operador que faz FedEx naquela zona da África do Índico é o operador da África do Sul, que já tem uma relação em vários países. E agora, mais recentemente, no Brasil. Esta implementação está concluída na primeira fase. O que fizemos também foi comprar uma pequena empresa, a Choice. Desenvolvemos em cima dessa empresa o projeto de transporte internacional aéreo e marítimo. Estamos a desenvolver agora, sobretudo, para uma das nossas especialidades, que é a área farmacêutica, onde queremos fazer logística farmacêutica no Brasil e distribuição de produtos farmacêuticos. Nós somos em Portugal, provavelmente, segundo os maiores operadores ou mesmo líderes de tudo o que é gestão de estoque de produto farmacêutico e distribuição de produto farmacêutico. Curiosamente, nós temos no terreno, em Portugal, 4 redes de distribuição. São capazes de não acreditar, mas temos 4 redes de cobertura nacional no território. Temos uma rede FedEx, autónoma, temos uma rede de Expresso 2, que faz o doméstico até 80 quilos, temos uma rede do que é o complemento do internacional, esta é a única que tem algumas sinergias com o Expresso 2, e depois temos uma rede de frio, que só faz frio. Não é? Portanto, faz temperatura controlada, não é propriamente frio, mas temperatura controlada. Bom, falando agora de outro processo, nós temos, de facto, o acesso a todo o mundo através da FedEx, que temos 10 hubs internacionais, 663 aviões, 46 mil viaturas, portanto é uma rede, talvez a maior rede em termos de aviação aérea no mundo e, portanto, não temos dúvidas que cobrimos a maior parte do mundo entre 24 e 48 horas. Esta é a rede também de Paris, a nossa ligação é ao nosso hub de Paris, em Charles de Gaulle, e a partir de Paris fazemos as outras
a outra distribuição. Em Portugal temos 10 plataformas, temos 2 drop-offs e 225 viaturas e uma visibilidade total. É evidente que falar de tecnologia hoje em processos de distribuição seria muito mau se não fôssemos dizer que temos traçabilidade completa, que temos GPS, que temos tudo online, e isso é o que acho que a maioria hoje dos operadores já oferecem, e que temos também uma interação direta no nosso portal que permite ver os momentos de entrega e atuar até online com o momento de entrega. Mais recentemente, desenvolvemos uma plataforma destinada ao e-commerce, uma plataforma integrada com a logística, onde nós pegamos no processo todo de um cliente que quer vender no e-commerce e fazemos-lhe a gestão do estoque dos seus produtos. Começamos, inclusive, por possibilitar a conexão ao nosso sistema da plataforma dele para recebermos diretamente os pedidos dos seus clientes. Inclusive temos indicadores de estoque que nos permitem poder fazer o aprovisionamento do cliente e depois fazemos todo o processo de distribuição e de informação na net para o cliente do nosso cliente saber onde é que está a sua encomenda, quando é que chega, se tem a pagar, ou paga ou não paga. E, portanto, todo este processo, e fazemos isto também ao nível internacional. Utilizamos a rede FedEx, quer no inbound, quer no outbound, tratamos o assunto aduaneiro, até porque também somos especialistas, e, na verdade, esta é a forma como nós gerimos este processo. Vamos, neste momento, desenvolver no ano 2013 e 2014, este é o nosso grande projeto em Portugal, e a continuação dos nossos projetos específicos também, mas este é o grande projeto para 2013, 2014, que é a plataforma logística para marketplaces, e isto é aquilo que vos estava a dizer, o picking, o embalamento, a etiquetagem, a expedição, o transporte, e o track and trace e a entrega, e depois associado a isto, como todos calcularão, todos os serviços de clientes, o mais apurados possíveis, porque essa é uma das ferramentas imprescindíveis hoje para quem está neste negócio. É a tecnologia e é um bom serviço de clientes. E a partir daí o resto é combustível e bons motoristas. Bom, isto só para vos dar assim rapidamente, tratamos de taxas de extravios, as taxas de alfandegamento, atrasos de horas de entrega, dificuldade de contacto, temos contactos telefónicos, SMS, envios por mail, track and trace online, o Global Trade Manager que gera todo o processo desde do princípio ao fim, o agendamento de entregas, proatividade no contacto, Customer Care, agendamento de recolhas, etc. Portanto, o e-commerce tem subido bastante em Portugal. Em 2011 já houveram cerca de 1.400.000 compradores na internet, o que já é relativamente importante. Infelizmente, são mais compradores internacionais do que compradores nacionais. Portanto, os marketplaces que estão fora de Portugal são os que têm vendido mais para Portugal do que os marketplaces que estão em Portugal. Muito obrigado e vamos então continuar. Não. Ora, muito boa tarde. Em primeiro lugar, gostava de agradecer à PDC o convite que endereçou à DHL Express Portugal para estar presente neste painel e gostava também de sublinhar o facto de que eu estou em representação da DHL Express Portugal e não em representação da Deutsche Post. Isto será seguramente importante na fase de perguntas. De qualquer das formas, eu gostava de deixar esta nota. O grupo Deutsche Post DHL, que são os Correios Alemães, e que são, de alguma forma, o resultado de um processo de aquisições que teve início em 2002 e que, neste momento, se estrutura da seguinte forma. A Deutsche Post, na Alemanha, o correio tradicional, e depois a DHL dividida em 3 divisões. A divisão Express, sobretudo a atividade courier, e a divisão Global Forwarding Freight, onde existe essencialmente carga aérea, carga marítima, carga completa, rodoviária e cartagem.
Depois temos a supply chain, que se dedica essencialmente à logística. O primeiro semestre de 2012, a Deutsche Post conseguiu uma faturação de cerca de 27 mil milhões de euros, teve um crescimento em relação ao período homólogo de cerca de 5,8%. Dizer também que em 2011 faturamos cerca de 53 mil milhões de euros. Em termos de EBITDA, conseguimos no primeiro semestre um EBITDA de cerca de 1,2 mil milhões de euros, um crescimento de 3,6% também face ao período homólogo. É verdade que nós estamos a crescer, sobretudo com base naquilo que se está a passar nos países ou nos mercados emergentes, nomeadamente a Ásia, mas também em alguns países europeus. A divisão Express, que eu represento em Portugal, cresceu 10,3% no primeiro semestre, comparativamente com o período homólogo, uma faturação de cerca de 6.200 milhões de euros. Em termos de resultados ou EBITDA da divisão Express, nós tivemos um EBITDA no primeiro semestre de cerca de 600 milhões de euros, ou seja, um crescimento de 31,1% face ao ano de 2011. Nós, no Grupo Deutsche Post, somos cerca de 470 mil empregados. Na divisão, ou nas divisões DHL, somos cerca de 275 mil empregados. Em relação só à DHL Express, nós estamos em cerca de 220 países, somos cerca de 100 mil funcionários, temos 3 hubs, um em Cincinnati, um em Hong Kong e outro em Leipzig, aproximadamente 30 mil veículos próprios, a acrescentar a isto também veículos subcontratados, interligamos mais de 500 aeroportos e temos cerca de 260 aviões próprios, sendo que também partilhamos naves com outros operadores. Em relação a Portugal, dizer que nós estamos empenhados em investir em Portugal. No primeiro trimestre de 2012, inauguramos uma plataforma no aeroporto de Sá Carneiro. Fizemos um investimento de cerca de 5,3 milhões de euros. Temos também como objetivo investir em Lisboa, haja condições para isso. Independentemente do contexto económico, acho que o país tem potencial e, muito francamente, o meu grupo está empenhadíssimo em continuar a investir em Portugal. É tudo. Não sei se tem alguma questão. Muito obrigado. Recordista, é um facto. Obrigado a todos. Se calhar começávamos então aqui a parte de debate. A proposta seria começarmos por temas mais de setor. Há aqui 2 temas que foram abordados por vários de nós que vão afetar o setor postal em Portugal. Um é a liberalização e o outro é a privatização, onde eu penso que a sua nota é bem tomada em conta. Portanto, se calhar um primeiro debate sobre, na questão da liberalização, agora que o mercado está, em Portugal, desde que a nova lei postal está totalmente liberalizado, se há uma expectativa ou não de entrada de novos players? Há áreas que foram liberalizadas que são atrativas, sim ou não? Qual é que é a perspectiva, deste caso agora, não me incumento, diria eu, sobre esse setor? E depois, segundo-se na privatização, se é algo que é uma coisa que é meritória, que é boa, como é que vem essa privatização, se tem interesse, não tem interesse, como é que estão a ver isso? Se calhar nesta pergunta, primeiro íamos pelos não incumbentes e deixávamos aqui a perspectiva do incumbente para o fim. O incumbente tem aqui dito assim, tem uma perspectiva Dos negativa CTTs, exato, que eu queria evitar. CTTs, tem razão. Dos CTTs. Não sei se começámos por ali. Julgo que estou... Estás sem microfone? Não, acho que estou. Bom, o processo de liberalização, e dizer isto na perspectiva do Expresso, eu julgo que há aqui, de facto, oportunidades. E abraço puramente também entradas de novos operadores em Portugal, nomeadamente espanhóis, é a minha perspectiva, e eventualmente alguns europeus. Isto vai, de alguma forma, alterar e vai diversificar um bocadinho toda a atividade de Expresso. E isto, muito francamente, mesmo sem qualquer tipo de aquisição que eventualmente se possa vir a fazer. Acho que vai haver uma deslocação de algum mercado dos CTT para a atividade de Express. Sobre a globalização tem que se ver em duas formas, que é o operador postal
uma licença do operador postal ou o operador postal universal. Portanto, se competir com o CTT em termos de operador postal universal não é fácil. Portanto, não vamos ter ilusões que é muito complicado entrar nesse setor. Porque o CTT tem algumas proteções que as outras empresas não têm. E uma delas ainda, portanto, o CTT vão continuar até 2020 a ter algumas proteções e depois tem uma proteção que é fantástica, que é a proteção do IVA, que são 23% neste momento, faz a grande diferença entre todos nós e o CTT. Portanto, não é possível competir de uma forma tranquila com uma empresa que tem estas regras diferenciadas de nós. Claro que isto são tudo temas que vamos abordar provavelmente numa fase de privatização dos Correios e saber como é que é, se privatizarem, se vão continuar a manter esta isenção com base na sexta diretiva. Sei que há uma grande confusão até do Estado português, até da Europa, que podia ter ido buscar já muitos milhões de euros ao IVA dos serviços postais de toda a Europa e não vai buscar. Não sei porquê, é porque o lobby dos Correios é muito forte em toda a Europa, começando pela DHL e pela Royal Post e por outros grandes, e pela La Poste, do nosso amigo ali, que não pode falar muito sobre estas coisas, porque, na verdade, também em França não se aplica o IVA nos Correios. Portanto, só há 3 países na Europa que tiveram a coragem de aplicar o IVA nos Correios, que são a Eslováquia, a Suécia e creio que a Bulgária. Não sei se estou errado. Depois há uns que querem voltar atrás, já esteve inscrito no nosso Orçamento de Estado como proposta, depois foi retirado, e depois temos a Troika que mandou aplicar no último trimestre deste ano o IVA aos serviços postais e pronto, nem sequer no orçamento para o próximo ano está. Portanto, isto é um fator completamente absurdo em termos de concorrência. Portanto, nós não podemos dizer, eu quero pôr a minha empresa a fazer transporte ao nível do operador postal universal e, ao mesmo tempo, ter o operador principal com estas vantagens, não é? Portanto, resolvido isto, em termos deste aspecto, acho que era possível, se calhar, as empresas do setor privado passarem a poder encarar essa competição. E desde que também depende ainda de algumas regras que não estão estabelecidas, que não foram estabelecidas no Decreto-Lei número 17 deste ano, que não falam sobre ainda quais são os valores compensatórios que cada uma das empresas do setor tem que pagar para ter licenças quer do operador postal ou quer de operador universal. Naturalmente que vamos candidatar-nos à licença do operador postal, naturalmente que vamos procurar fazer serviços postais dentro daquilo em que pudermos ser competitivos, mas temos de ter em conta que nos tempos de hoje, ainda para mais, 23% de diferença à partida é logo uma grande perda, não é? E, portanto, este é outro problema que entrunca um pouco também com a própria privatização. Mas deixe-me só fazer uma pergunta, já que, obviamente, o IVA é um tema que lhe é querido, isso está claro. Agora, para além do IVA, de ver que esta liberalização abre ou não, portanto, a liberalização com a nova lei postal, abre ou não novas oportunidades para operadores, como isso é que não me ficou totalmente claro. Muito ligeiras oportunidades. Muito não podemos dizer que as grandes oportunidades... Primeiro, nós sabemos todos que o mail é muito difícil entrarmos no mail. Podemos entrar no mail em parcerias com outras empresas que façam finnings, por exemplo, ou com grandes empresas que queiram ser nossas clientes, mas depois não somos competitivos, não é? Portanto, até posso dizer-vos, acho que foi público, nós tentámos fazer isso com uma grande empresa que faz finis e chegámos à conclusão, depois de muitas contas, que não éramos competitivos para poder fazer esse serviço. Portanto, aí eu não vejo no mail, primeiro, é um negócio que está em decréscimo, é um negócio que investir nele de uma forma inicial, nesta altura, parece um bocado absurdo. Só no último trimestre, no segundo trimestre deste ano, os Correios, os CTT, perderam 25 milhões de objetos comparados com o ano passado.
Portanto, isto é muita entrega, não é? Estamos a falar que é muita entrega. E correspondeu a cerca de 9%. Portanto, é atrativo entrar num negócio destes, não é? Portanto, a questão é, há aqui nichos de negócio que podem ser interessantes, dentro daquilo, por exemplo, que são as plataformas de e-commerce, e já que temos a rede de domicílio, pois já há coisas que nós podemos entrar, mas como operadores postais, dificilmente como operadores universais de correio. Bom, vamos ser claro, eu prefiro estar nas encomendas do que no correio. Bom, Isso olhando ao mercado parece... uma coisa é clara, nós quando olhamos lá fora, em vários países, também não estou a ver que o processo de liberalização tenha resultado em cota de mercado para iniciativas privadas além de um dígito. Isso sabemos com o que podemos contar. Mas antes de falar da abertura do mercado do ponto de vista regulamentar, de facto temos que falar do mercado em si. O mercado em si é um mercado que, por as razões que falamos, não é tão atrativo como podia ser há uns anos atrás, porque tem a substituição que tem um impacto enorme. Não deixa de haver, e isso é verdade, uma grande expectativa por parte, sobretudo, de grandes empresas, em que alternativas apareçam. Isso, temos apelos nesse sentido, e isso sentimos que as empresas em Portugal gostavam de ter alternativas. Isso é verdade. Agora, olhando para a parte regulamentar, temos que reconhecer que uma coisa foi a legislação, outra coisa é conhecer as regras do jogo. Não conhecemos ainda todas as regras do jogo. A Anacom ainda publicou há pouco tempo o seu plano de atividade para 2013 e 2014. Há regras muito importantes que vão ficar apenas definidas em dezembro de 2013 e valores muito importantes que vamos conhecer apenas em 2014. Qual é o investidor que faz um business plan a sério, sem conhecer ainda todas as regras do jogo? Há muitas dúvidas. Quando estou a falar de regras do jogo, estou a falar, obviamente, de todo o sistema de fundo de compensação. É claro que a nível do fundo de compensação já se conseguiu, pelo menos, que só quem vai a jogo participa no fundo de compensação, porque antes qualquer operador que ficasse no transporte expresso podia ser chamado. Isso já deixou de acontecer. Mas também se conseguiu que houvesse uma regra de proporcionalidade. Alguém que está com 1% do cota de mercado não vai participar do fundo de compensação com mais de 1% também. Mas a verdade é que não sabemos qual vai ser a contabilidade para contabilizar o custo líquido do serviço universal. Não sabemos quais serão as regras de repartição de fundo de compensação. Por isso há muitas dúvidas ainda sobre o que vai acontecer. Outra questão é o acesso à infraestrutura postal. É evidente, como dizia o Eduardo, que nem o legislador pretende que haja alternativas em todas semelhantes aos próprios CTT, não era racionalmente económico. Podemos ver o exemplo dos ingleses, em que eles foram a um extremo, que é, nós não vamos deixar que haja alternativas operacionais no mercado, vamos dar um wholesale price que vai fazer com que somos agentes comerciais, mas foi um preço tão baixo que tiveram algumas dificuldades depois de rentabilidade. Já não tenho estes números, foram aqui mostrados. Mas é para nós um problema não haver uma transparência na negociação bilateral que é imposta na legislação dos preços de transferência para acesso à infraestrutura postal. Nas telecomunicações, há algum tempo atrás, foi definido um wholesale price. E nós defendemos essa ideia para, em função das quantidades, os preços sejam definidos, é transparente para todos e cada um pode saber com que conta. Olivia, deixa-me fazer também uma pergunta, um follow-up. Se, ouvindo-te, parece que o interesse ou não deste mercado liberalizado depende muito destas componentes regulatórias, desta definição. Portanto, estou a entender bem que, do teu ponto de vista, a partir disso não é um grande negócio. Porque se eu te fizesse a mesma pergunta, se é sobre o setor das comunicações, onde a regulação é importante, ou mesmo outras áreas da distribuição, também ainda aplica, não dirias que depende tanto desses detalhes da regulamentação? Porque a partir de, se calhar, o setor... A minha pergunta, se calhar, é isto é mais um ativo ou um passivo? O que foi liberalizado é mais ativo ou passivo? Em que lado é que eu devo colocar? Não, ficou aquém. A legislação ficou aquém do que podia permitir
a viabilização de iniciativas privadas. Falei dele porque é oportuno falar agora, hoje não se fala mais do assunto, então as regras são essas e acabou-se, mas hoje é oportuno falar ainda das limitações que o enquadramento regulamentar permite, ou não permite. Acho que o processo de liberalização devíamos separá-lo em dois aspectos. Não é? Um é a questão regulamentar, a questão legal, e realmente em 2011 tivemos um marco na liberalização de algumas áreas do negócio que não estavam abertas. Para nós concorremos com o operador tradicional, para não chamar incumbente, porque o Manel depois vai se aborrecer, e portanto eu tinha aqui o disco do incumbente, mas vou-lhe fazer a diferença de chamar o operador tradicional. Portanto, nós lidamos com o operador tradicional há muitos anos, decorrente da nossa atividade domiciliária. Portanto, os nossos clientes, muitas vezes são clientes comuns, usam os dois operadores, às vezes nós roubamos, outras vezes eles roubam os clientes. Portanto, esta saudável luta de mercado dura há muitos anos no mesmo mercado e nos mesmos clientes. E, portanto, para nós, a questão da forma como liberalizamos o mercado é particularmente importante, não na questão legal, porque realmente em 2011 tivemos um marco importante onde abriram novas áreas. Nós, depois disso, começámos a fazer coisas que antes não fazíamos, mas que tiveram um impacto residual na nossa atividade. Não tem um impacto significativo. Se calhar porque não temos um modelo de custos que consiga suportar esse tipo de negócio. Portanto, é difícil chegar lá, como disse o Eduardo, e bem, é difícil chegar ao correio de forma sustentável e com um custo sustentável. E, portanto, temos que o endereçar um bocadinho mais para a frente. Mas a outra componente, que é a componente da garantia de um mercado são e saudável e com uma concorrência que realmente seja justa, não é? Seja fair, é um aspecto muito importante. Ou seja, não é só uma questão regulamentar, é uma questão de quando falamos de liberalização, pegamos num operador monopolista ou com uma posição dominante e queremos que o mercado se desenvolva com o surgimento de vários players e que isto seja confortável para todos e equilibrado. E para chegarmos lá, temos que ter aqui algumas medidas de regulação para obrigar o operador dominante, de alguma forma, tradicional, dominante não é incumbente, tradicional dominante, a não ser tão dominante, não é? A não ser tão dominante. E, portanto, isso consegue-se. E porquê é que dizemos isto? Não é? Porque, objetivamente, ao longo do tempo, em propostas onde estivemos em conjunto, se a decisão do cliente era por preço, nós perdemos sempre. Não quer dizer que não tivéssemos ganho clientes por preço, também ganhámos. Quando o nosso concorrente estava distraído. Quando estão distraídos, nós ganhamos por preço. Quando não estão distraídos, não temos possibilidades de o fazer, não temos custos para o fazer. E neste momento, temos aqui uma questão delicada, que é o nosso concorrente de hoje é o CTT Expresso. O CTT Expresso tem uma cota de mercado parecida aqui com a do Olivier. Portanto, não tem uma posição dominante de mercado, não estão no radar da autoridade da concorrência. No entanto, suportam-se de custos de estrutura da casa-mãe que não são, enfim, que também deviam ser de alguma forma regulados. Ou então temos que ter uma Mas oferta... Mas a DHL também participa, não? A DHL também não tem essa vantagem? Também não partilha custos não tem essa vantagem. Alemanha, Não tem essa vantagem. etc. No caso, por exemplo... A rede acaba por ser... Quando falamos de custos de estrutura, acaba por ser uma estamos a falar daquela dimensão. rede de lojas, por exemplo, e de pontos de entrega que o Manel tão bem ilustrou e que é a maior do país e que é fechada a um operador. E a rede não pertence ao CTT Expresso. E o CTT Expresso está no mercado a lutar por ela. E, portanto, isto só se resolve efetivamente. Portanto, é difícil hoje obrigar a Anacom, que ainda por cima é o mesmo regulador das telecomunicações. Portanto, é engraçado que há uns anos tenha pugnado por um tipo de liberalização, por um tipo de medidas, e hoje não o faça para um outro setor ao lado. Portanto, não é muito difícil, é só do outro lado, é outro departamento ao lado, portanto, é fácil de aprender. Não fizeram perfeito na primeira etapa, mas podem fazer um bocadinho melhor agora. Mas, portanto, eu acho que é real pedirmos que hoje se avance muito na liberalização, porque a privatização está no horizonte. Enquanto esta não acontecer, não vai haver mais nenhuma medida de liberalização, nem mais nenhuma medida de desvalorização do ativo que se quer vender. É óbvio, não é? E, portanto, a única solução para isto é realmente a privatização. E com esta privatização entramos em medidas do tipo separação da rede CTT Expresso da rede de Correios, não é? Ou então, se não obrigarmos à separação, obrigar a uma oferta grossista da rede dos Correios. Portanto, os Correios têm que ter uma oferta wholesale onde outros operadores possam participar. E isto realmente é um bocadinho diferente do CTT Expresso e é diferente dos Correios, o CTT tradicional, e temos que diferenciar as coisas. Um está em mercado aberto concorrencial, o outro hoje em dia sim, mas não tem concorrência efetiva. E, portanto, é por aqui um bocadinho, por aqui que vão um bocadinho os tiros. Não é? Manuel, antes de referires também às perguntas da liberalização e da privatização, das quatro intervenções não há um grande interesse, aparentemente, as pessoas não estão a correr para entrar naquilo que foi o mercado liberalizado. Portanto, não sei se depois podes explicar porquê disto, quer dizer, que se de facto isto é mais um ativo, são passivos, como é que vocês, do ponto de vista dos CTT,
Como é que vocês olham Bom, antes este de mercado mais, liberalizado? deixa-me dizer-te que não me compete a mim avaliar as decisões do comprador. Eu estou aqui do lado do vendedor, que nem sequer sou eu, é o Estado. acionista. Portanto, não tenho essa veleidade de identificar as razões, mas posso... Eu queria, no entanto, aqui comentar várias coisas. Começava aqui pelo João e por esta rede que o João acabou de referir, como nós, podendo estar o CTT Expresso, podendo estar a ser subsidiado pelos próprios CTTs, que eu queria aqui desmistificar. Até porque um dos maiores fornecedores que a CTT Expresso tem, hoje em dia, curiosamente, são os nossos amigos da DHL. Não é o CTT, mas os nossos amigos da DHL, que, tanto quanto eu sei, serão eventualmente incumbentes ou tradicionais no seu próprio país, mas não me parece que sejam propriamente uma rede low cost. Os outros já chamamos incumbentes. Ou os outros chamam incumbentes, claramente. Na Europa é low cost. Claramente. Na Europa é low cost. Bem. Portanto, este é o primeiro mito urbano que eu queria aqui desfazer. O segundo tem a ver com a rede de lojas e com a rede de retalho, que obviamente a rede de retalho é tentativamente potenciada pelo CTT e tentativamente rentabilizada. Mas, sejamos claros, a rede de retalho é atualmente um legacy para o CTT. Não há uma única loja neste país que seja ou que tenha uma margem de EBITDA positiva. Podem ter margem operacional positiva, mas não têm margem de EBITDA. E, portanto, quando pensamos na liberalização e pensar que a liberalização tem apenas a componente de entrega do correio e se esquecem de aquilo que faz parte e a razão pela qual o Governo está tão preocupado a legislar para podermos manter uma rede de retalho que sirva a população e as empresas. Porque o serviço público universal é exatamente isso, garantir que não há partes do país, nem partes excluídas da população neste processo. Eu devo acrescentar, de qualquer forma, aqui um statement, que é, eu culturalmente e ideologicamente sou a favor da privatização e não me assusta. Primeira questão, em todas as empresas que foram privatizadas em Portugal nos últimos anos, os trabalhadores ficaram melhor, os consumidores ficaram melhor e, portanto, a criação de riqueza para o país é visível e é quantificável. E no CTT isso vai acontecer. E vai ser inevitável que isso vai trazer benefícios para a população, para os consumidores, para os trabalhadores, enfim, imagino que talvez para os fornecedores um bocadinho menos, mas essa é a lei da vida. Por fim, queria aqui acrescentar uma razão pela qual o Eduardo referiu, eu, enfim, não tocaria aqui no IVA, talvez o único português que quer um aumento do IVA neste país, e acho que isso é louvável, mas... Não, eu quero é que todos sejamos tratados da mesma maneira. Quem Quem paga e quem não paga passa a pagar. Não é? Mas- Ou então quem paga hoje que deixe de pagar. O ponto base, vamos cá ver, o Eduardo, no passado, a diferença na estrutura de custos entre operadores, digamos, tradicionais e novos operadores, não foi de modo a os afastar do mercado. Agora, quero referir também que o mercado português tem preços muito deprimidos. Nós, hoje, mesmo aplicando a paridade de poder de compra, o preço praticado pelo correio em Portugal é cerca de 30% a 40% mais baixo do que é praticado na Alemanha, na Dinamarca, é menos de metade daquilo que é praticado em Itália. E, portanto, sob esse aspecto, eu compreendo que o mercado possa ser menos atrativo, porque efetivamente o preço foi sempre contido e o facto de ter sido talvez uma empresa de capitais públicos pode ter levado a esse modelo. Mas não só. Não só. Há regras regulatórias que impedem a subida de preço. E eu devo dizer que desde 2013 os CTT aumentaram o preço facial dos correios em menos de 7%.
e os seus congéneres europeus aumentaram em 28%. Portanto, houve aqui um esforço muito grande por parte da empresa na contenção de preços. Essa pode ter a razão, porque todos os meus colegas, chamando-me assim, quando olham para o mercado postal, olham com algum receio. Houve aqui uma depressão nos preços que o consumidor beneficiou e que, obviamente, neste momento leva a concorrência, quando pensa em entrar no mercado e quando pensa, inclusive, se deve posicionar neste mercado, tem aqui um fator de risco e que é um fator de risco que, atendendo, como o Eduardo falou, à descida do mercado, aos problemas que existem em termos de financiamento, eu aceito que é um fator de risco relevante. Eu queria só ainda tocar aqui um fator quantitativo que me parece particularmente importante, que também tem a ver com uma intervenção do Eduardo Rangel, que me pareceu particularmente rica, que é, quando falava na associação com empresas de finishing, o finishing é 1 cêntimo, os correios são 30 cêntimos. Portanto, obviamente aqui a componente postal é que é a componente forte. A associação com outros produtos não tem, neste contexto, muito valor. 1 cêntimo comparado com os 32, enfim, não permitirá aqui fazer muita diferença. Bom, mas isso é o que é o mercado. Eu, de qualquer maneira, acho que concordo com a generalidade dos outros intervenientes. Se estivesse do lado deles, provavelmente estaria a atuar exatamente da mesma forma, que é, vamos esperar uma clarificação das regras de jogo e pensar como é que atuamos, sendo que o cenário da depressão e de redução do tráfego é, com certeza, uma incerteza. Agora, a liberalização e a privatização, em conjunto, ainda para mais, vão trazer valor para os futuros acionistas e vão trazer valor para o país. Isso é inequívoco. Se calhar falámos aqui agora um bocadinho e ia pedir que todos olhássemos ali para aqueles números, portanto, já estamos de facto um pouco de tempo e pedir uma intervenção relativamente curta sobre esta questão das encomendas. Grande parte dos operadores aqui são de facto operadores de CEP, mais do que de correio tradicional. Portanto, em que medida é que isto de facto vai crescer, está a crescer? O que é que pode ser feito para acelerar este crescimento desta área de negócio, que se calhar há uns tempos era pequena e hoje já é uma área bastante importante. E pode ser o novo core ou não. Em relação ao e-commerce? Sim, ao e-commerce e às encomendas. Portanto, ligação de e-commerce e encomendas, como contraposição da queda que falámos todos aqui no correio tradicional. Em relação ao e-commerce... E 1 minuto cada, por favor, para a gente acabar horas. Em relação ao e-commerce, eu, muito francamente, acho que é uma área de enormíssimo potencial. Mas estamos a falar de uma área que assenta, sobretudo, nos privados e em que a distribuição é altamente dificultada, porque impõe custos adicionais, até pelo facto de haver necessidade de se recorrer a mais do que uma tentativa de entrega. O nosso posicionamento é entrar, de facto, também nesta área de mercado, sendo que estamos a entrar de uma forma muito estratégica. E, eventualmente, vamos recorrer a parcerias para poder consolidar um bocadinho melhor a nossa posição neste mercado. Não sei se quer ou quer que eu passe. Se não vou dar a decidir. Eu acho que, em relação às encomendas, as encomendas também vão cair. Pelo menos estamos a falar do mercado nacional. Portanto, não há aqui milagres, não é? Não caem o mesmo que caem as cartas, mas também caem. O e-commerce também tira encomendas do mercado tradicional e mete-as no e-commerce. Eu não prevejo que vá haver um grande aumento de volume. Prevejo que vá haver alguma passagem de volume para as plataformas de e-commerce e prevejo que cresça de facto alguma coisa, mas também é verdade que os portugueses, pelo que eu percebi, ou pelo que nós temos visto, não estão muito vocacionados às plataformas de e-commerce. Ou seja, há compradores, já hoje, e compram muito nas plataformas exteriores. Né? E aí já acontece, de facto, com muita frequência. Nós sabemos, quem tem serviços internacionais, como os Correios, nós na FedEx recebemos muitas encomendas de e-commerce, né? Que já são entregues ao domicílio.
com a desvantagem, mais uma vez, em relação aos Correios, eu hoje ali, o vice-presidente dos Correios vai ficar zangado comigo, mas eu tenho que dizer algumas coisas que a gente às vezes fica entalado durante muitos anos, não é? Com a desvantagem também de que temos um tratamento, eles têm um tratamento muito privilegiado, não só Portugal, diga-se de verdade que é todo o mundo assim, até no Brasil, muito privilegiado em termos aduaneiros. Eu mando, quando eu quero alguma coisa para mim, mando vir para os Correios. Porquê? Porque se for fora da Europa, tem que vir para os Correios, porque a alfândega que está instalada dentro dos Correios não levanta problema nenhum. Eu, E se agora, for... vou passar a usar a FedEx cada vez que quiser uma coisa para mim. Muito obrigado. Tenho de ser recíproco. Não, mas os serviços de postais que funcionam em termos aduaneiros têm muitas vantagens. Trabalhar com os Correios. Manuel. Bom, o e-com. Eu temo que o e-com seja aqui um bocadinho a bolha da internet do ano 2000, enfim, provavelmente com menos 10 anos depois. 10 anos depois e com menos impacto na economia. Há várias razões, digamos, para que o e-com não tenha avançado em Portugal. O primeiro, porque temos hoje uma proliferação de uma rede de retalho, quer de retalho generalista, digamos o Pingo Doce, o Continente, quer de retalho especializado, portanto as Vortens, as Sport Zones, as Box, etc., com uma penetração, enfim, provavelmente muito superior a outros países europeus, mesmo a França, onde as grandes superfícies estão muito bem implementadas. Depois, porque vivemos numa situação de um quase monopólio por parte da Unicre, o que leva a que a banalização dos meios de pagamento mais utilizados na net, que é claramente o cartão de crédito, enfim, ainda que se tenham desenvolvido os PayPal e outros, os MBNets e outros mecanismos paralelos, a verdade é que o facto de estar a ser gerido por uma entidade quase monopolista leva a que a penetração de cartões de crédito versus os de débito em Portugal é francamente abaixo dos seus congéneres europeus e que, portanto, per si, também é um fator que gera ou que dificulta a compra pela net. Eu diria que há um outro fator que tem a ver com a dimensão do país. O país é pequeno e, portanto, provavelmente os grandes projetos de e-com precisam de escala para se autossustentarem e acontece que o nosso país, não tendo escala, não tem muitos players locais e socorre-se dos players internacionais. E digamos que estes são os fatores que eu viria como os maiores óbvios. Eu concordo que vai crescer. Eu acho que é algo onde nós nos devemos posicionar. Agora, como em todas as promessas, e, enfim, eu e ali o João viemos um bocadinho do mundo das telecomunicações e, portanto, sabemos o que era a primeira promessa da internet, depois a promessa da banda larga, depois da fibra, do 3G, do 4G, enfim, em todas elas só o PT é que ganhava dinheiro, enfim, e a Vodafone. E, portanto, eu temo que isto possa ser aqui um bocadinho um desses fenómenos de disrupção tecnológica equivalente às telecomunicações e, portanto, temos de olhar com algum cuidado e alguma ponderação. Não ter expectativas demasiado altas. Olivier? Eu tenho um olhar mais otimista em relação ao e-commerce. Talvez por ser francês também consiga, às vezes, encontrar diferenças nos hábitos e acho que os portugueses reagem de forma extraordinariamente rápida às novas tendências. Eu acho que não se pode comparar o que se está a passar agora ao que se passou há 10 anos atrás. Eu também entravam no meu gabinete empresas que, com business plan, que se iam tornar o maior cliente da Cronopost no ano seguinte. Bom, e era uma pura ilusão, obviamente. As coisas são muito mais robustas hoje em dia, são muito mais sérias. Os próprios portugueses reagem muito mais. E é uma coisa que é fundamental. Hoje em dia o que conta é o preço, o preço e o preço. E os portugueses perceberam também que a oferta é cada vez mais diversificada, cada vez mais também economicamente interessante através da internet e há neste momento uma conjunção entre a procura e a oferta que faz com que estão os ingredientes reunidos para se desenvolver cada vez mais o e-commerce.
Há um trabalho também excepcional feito pela CEPI e pelo Alexandre Nina Fonseca, que também desenvolve imenso toda essa atividade. Agora também é de louvar a iniciativa do Governo também com o PME Digital, que vai levar 30 mil empresas PME, e que temos que perceber também, quando pensamos no e-commerce, pensamos na Amazon, no eBay. 50% dos nossos estudos, 50% do e-commerce vem de PMEs. Há aqui um tecido enorme de empresas que percebem que um novo canal, através da internet, pode ser um complemento fundamental da diversificação das suas vendas. Por isso, bastante mais otimista em relação ao desenvolvimento do e-commerce. Não é só um otimismo quase religioso, é verdade, está a acontecer. Temos tido cada vez mais dossiês muito bem preparados, organizados, sérios, que nos aparecem e não tenho dúvida que vai, esse sim, atenuar a queda, também concordo com o Eduardo. A nossa atividade CEP está indexada não tanto ao PIB, está indexada ao consumo privado e mais até às vendas de retalho não alimentar, para ser mais concreta, uma correlação muito grande, e aí não tenhamos dúvida, entre este ano e o próximo ano, elas vão baixar. João? Eu também sou bastante otimista, creio, até porque não podia ser de outra forma, porque 30% da nossa atividade está assentada em cima do e-commerce e temos resultados positivos com isso. Espero que não se passe o mesmo nas telecomunicações, onde só o operador tradicional é que ganhava dinheiro e aqui só o operador tradicional é que continua a ganhar dinheiro com o e-commerce. Portanto, acho que não vai ser esse o caminho, com certeza todos vamos ganhar, porque aqui é mais fácil, porque não existe as redes são construídas de forma diferente e, portanto, há maior abertura e, portanto, isso é um aspecto positivo deste mercado. Eu creio que aquilo que não tem permitido que a potência do motor passe às rodas e isto acelere, tem sido, sobretudo, a falta de oferta. Ou seja, nós temos uma das maiores densidades de penetração de banda larga móvel, de vendas de telefones móveis, a penetração é brutal, a internet nos telefones tem uma penetração brutal. Portanto, nós estamos, em termos de consumidor final, temos todos os programas de há 4 ou 5 anos atrás, de escolas para computadores, para jovens, foram muito importantes para esta digitalização do país. Portanto, nós temos condições base junto do consumidor final para que se compre online. O que não temos é oferta. Ou seja, o que quer dizer com isto? Temos oferta lá fora, não temos oferta cá dentro. E, portanto, o consumidor português necessita de ir a uma loja, ver a oferta física e perceber que tem uma opção digital. E a partir daí vai só comprar digitalmente à distância. E isso é o que nós não temos. As nossas empresas, as nossas marcas não apostaram o suficiente neste negócio e têm que apostar. E é a única forma de nós compensarmos a descida generalizada das encomendas. Nós temos, apesar desta grande percentagem de encomendas online, apesar disso, também notamos que mesmo no e-commerce, este ano, baixámos volume para clientes que antes já só vendiam online. Portanto, a única solução é ter mais clientes a vender online e ter outro tipo de serviços vendidos aos mesmos clientes, e é isso que temos feito. Muito bem. Só deixar aqui esclarecido, enfim. A única coisa que tenho relativamente ao e-com é achar que é um mercado que vai, obviamente, crescer, é um mercado que é importante endereçar. Agora, obviamente, não é uma tábua de salvação e um Eldorado, é só garantir que a mensagem passou corretamente. Não é? Muito rápido, muito rápido. Olha que o vermelho está a aumentar. Sim, mas vai ser muito rápido. Em 2011, as compras na internet aumentaram 11%. As compras aumentaram 11% em 2011. Eu acredito, muito francamente, que é uma oportunidade, mas as empresas têm que se especializar nesta área. Porque as empresas que tradicionalmente recolhem mercadorias numa empresa e entregam em outra, não estão eventualmente preparadas para este tipo de negócio. Isto vai ser necessário fazer uma reestruturação de toda a capacidade de distribuição para se operar neste segmento de mercado. Okay. Eu só uma coisinha. Força. Só tenho pena que, de facto... Alberto Pimenta, não tarda muito, corta-nos o som. Não, só tenho pena que, de facto, eu tinha uma grande esperança de ouvir falar da privatização do CTT e de, eventualmente, conhecer qual era o modelo da privatização. É coacionista. Fica registado o IVA e o modelo de privatização que interessa, que é o do Sr. Rangel. Bem, é só finalizar, então, para primeiro agradecer aqui aos meus membros do painel pelas vossas intervenções. Muito obrigado. À PDC e a vocês por nos terem escutado. Boa tarde. E assim termina esta sessão. Convidamos os senhores congressistas a assistir no Auditório 1 ao espetáculo Talentos TIC, onde se darão a conhecer os talentos musicais deste setor.
Não perca!
mas permito-me 3 grandes conclusões, provavelmente muitas outras, mas 3 que me ressaltaram particularmente. A primeira é que o fruto verde é uma resiliência inesperada e que, mal arreia esta queda das audiências genéricas, teremos um limite abaixo do qual não é possível cair-se. E, portanto, temos não só uma resiliência de audiências, mas também temos novos modelos de negócio que vêm a crescer ao potencial de receitas da Previsão Nacional Aberta. A segunda é que vamos ter a autonomia, ela será autorregulada e é consensualmente aceita por todos e que esta nova auditoria será em breve universalmente aprovada, por uma vez razões genéricas que deixam de ter acontecer antes de dezembro de janeiro, apesar de todas as peripécias que os governos querem aqui. Finalmente, como contribuintes, tenho também esta terceira ótima ideia que não tinha antes, que é que todos pagamos menos. Nos últimos 2 anos poupámos